Quem tá cansado aí? Tem alguém cansado ou não? Não tá cansado não? Não tem ninguém cansado, só eu? Então nós vamos combinar algo. Eu tenho 20 minutos para deixar minha mensagem para vocês. Eu vou fazer o possível para terminar nos 20 minutos. E nesse tempo vai chegar o alimento que a gente deixa para vocês no final. Mas deixa lá o pessoal organizar, não fiquem preocupados. Tá bom? Tenta prestar atenção aqui. Eu estou retomando, como eu havia combinado na semana passada, para falar sobre os apóstolos. Então eu vinha falando sobre os apóstolos, mas na semana passada deixei uma mensagem sobre o Espírito Santo. Então eu interrompi essa sequência de mensagens. E hoje eu queria retomar, lembrando, primeiro, quem são os 12 apóstolos, para que isso fique muito claro para todos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Presta atenção, 01, depois conversa, 01. Depois conversa, presta atenção aqui. Vou começar de novo. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes. Judas é o mais famoso deles, é ou não é? Todo mundo conhece. E aqui já começa algo que a gente precisa mudar, porque nós precisamos lembrar primeiro do bom e não do ruim, é ou não é? E eu queria falar hoje um pouquinho sobre Mateus, também conhecido como Levi. Mateus, ele é mais um dos improváveis de Jesus. Quem que é improvável de Jesus aqui? Porque Mateus, naquele contexto da época, ele tinha como ofício, ele era um funcionário público, e ele tinha como um ofício de coletar impostos. Teve alguém aqui que assistiu The Chosen? Mostra exatamente como ele fazia essa coleta de impostos. Então ele ficava sempre rodeado dos guardas romanos, e ele fazia, as pessoas iam até ele e prestavam contas daquilo que precisava pagar de imposto. E muitas vezes a pessoa não tinha dinheiro, tinha que se comprometer quando que ia dar o dinheiro para ele. Mesmo sendo um coletor de impostos, alguém muito antipático para as pessoas daquela época, ninguém gosta de quem cobra imposto, não é? E naquela época não era diferente. E lá era pior, porque lá havia o emprego da violência. Então se o cara não pagasse o imposto, ele podia ser espancado, ele podia ser preso, tinha uma série de consequências. Então ele era um cara muito mal visto pela sociedade na época. E ele trabalhava dentro de uma cabine de cobrança, igual dessas de pedágio. E as pessoas faziam fila para prestar conta para ele. E quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, ele foi questionado. Jesus foi confrontado por que é que ele se assentava com alguém como Mateus, um cobrador de impostos, um pecador, na visão daqueles que seguiam Jesus. E aqui eu queria fazer a primeira pergunta para nós. É algo que eu sempre falo, é uma verdade dolorida, mas é uma verdade verdadeira. Presta atenção que é importante. As pessoas vão se incomodar muito mais quando você começar a caminhar com Jesus do que quando você andava na vida errada. Eu não sei se vocês estão entendendo, eu vou repetir. As pessoas que te conhecem vão se incomodar muito mais com a sua caminhada ao lado de Jesus do que quando você caminhava no caminho errado. Misericórdia. Quem que passou por isso aqui? Quando eu andava errado, satisfazendo os prazeres da minha carne, eu podia escutar alguém me criticando, um ou outro. Mas quando eu decidi me posicionar como filho de Deus e abandonei esses pecados,
eu recebi muito mais crítica, de muito mais gente. Misericórdia. Mas é verdade. E essa é uma verdade, não só para Mateus na época, que foi muito criticado e foi muito julgado, porque decidiu seguir Jesus. E sabe o que é o mais incrível? A Bíblia conta em várias passagens discussões entre os apóstolos de Jesus. Muitos deles insatisfeitos com a presença do Mateus. E isso tem uma razão muito simples, meus irmãos. As pessoas não acreditam que você mudou de vida. Presta atenção nisso que é importante. As pessoas não acreditam que você está buscando mudar de vida. As pessoas vão se agarrar no seu passado, cheio de pecados, e vão dizer que você está fingindo seguir Jesus. As pessoas continuarão julgando vocês pelos pecados que elas conhecem. Elas não vão acreditar que você está buscando uma nova vida. Não vão. Presta atenção nisso que é importante. As pessoas não acreditaram em Mateus, porque elas se incomodavam com a presença dele, dizendo: esse aí não é o cobrador de impostos. O que é que ele está fazendo no meio de nós? E vocês sabem por que isso acontece? Porque as pessoas têm a tendência de olhar para nós e enxergar aquilo que elas não têm coragem de fazer. Quem está me entendendo? Quando um colega seu de cachaça, quando um colega seu de bagunça, quando um colega seu de droga, quando alguém que te conheceu naquela sua versão antes de encontrar Jesus, vê você buscando a Deus, e essa pessoa ainda não tomou essa atitude, ela, ao invés de olhar para ela mesma, ela julga você. Irmãos, nós precisamos entender isso. Porque as pessoas não são como Jesus. Jesus nos olha com um olhar de misericórdia. Essa é a principal qualidade de Jesus. Ele tem compaixão por nós pecadores. É ou não é verdade? Jesus se entregou na cruz. Por quem? Pelos justos? Não, pelos pecadores. Dá para entender isso? Jesus não veio pelos justos. Jesus veio pelos pecadores. Mas tem um ponto. E esse ponto é um ponto muito importante. Porque infelizmente muitas igrejas estão pregando um evangelho que não pressupõe o arrependimento. Jesus veio pelos pecadores, para que os pecadores busquem, através da fé nele, o arrependimento. Quem entendeu? Nós somos chamados por Jesus para uma mudança efetiva de vida a partir do arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Amém. Dá para entender isso? Amém. Mateus 9, versículo 9. Vou ler até o 13. Presta atenção. É longo, mas presta atenção. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem. Recebedoria era o nome daquele lugar que o cobrador de impostos ficava, chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Sabe o que é o curioso aqui? Ele nem questionou. É verdade.
Ele só olhou para Jesus, levantou do seu lugar e saiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Como assim Jesus pode comer com os pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Amém. Porque eu vim a chamar os justos. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vou repetir. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Glória a Deus. No antigo judaísmo, o rótulo de pecador era reservado para os piores dos piores. Assim como Mateus, o cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram pecadores por profissão, mentindo e trapaceando para obter riquezas e roubando até mesmo dos mais pobres do seu povo. Era uma profissão e ele precisava fazer daquela forma. Quanto mais ricos eles eram, pior se supunha que fossem, mais eles roubavam do povo. E Mateus era uma pessoa com posses, ele tinha dinheiro. Mateus sempre foi julgado por sua vida antes de seguir Jesus. Quem aqui de nós se identifica? Misericórdia. E eu vou falar uma coisa para vocês que é dura, mas é verdade. Os seus piores críticos estarão dentro da sua família. É verdade. Os integrantes da sua família não acreditarão que você se voltou a Jesus, não acreditarão que você vive em novidade de vida, não acreditarão que você foge de cometer os pecados que você sempre cometeu. E por quê? Porque eles viram você a vida toda cometendo aqueles pecados. E por eles não terem se convertido e não entenderem o que é uma relação com Jesus, eles vão continuar julgando você. Foi assim com Mateus. Mas Mateus, presta atenção, é o que nós precisamos fazer. Não desistiu de seguir Jesus. Ele foi julgado, acusado e não desistiu. Olha para o seu irmãozinho do lado aí e fala assim: não desista. Fala alto: não desista. Nós precisamos ouvir as críticas, mas ter a certeza no coração sobre aquilo que a gente está buscando. E a gente não está buscando validação dos homens. Presta atenção que é importante. Ninguém, absolutamente ninguém, precisa acreditar na sua mudança. Só Jesus que precisa saber dela. Não se importe com as críticas. E aqui nós temos duas coisas muito importantes. A perseverança de Mateus. Apesar das críticas, ele continuou seguindo Jesus. E a segunda mensagem importante: que Jesus não se importa com o seu passado. Ei, presta atenção nisso que é importante. Eu não sei o que você fez antes de estar com Jesus. Não sei. Mas Ele não está te julgando pela vida antes dele. Irmãos, presta atenção que é importante. Ah, mas eu adulterei, eu roubei, eu usei droga, eu fiz isso, fiz aquilo.
Você se arrependeu? Você entregou isso aos pés da cruz de Cristo? Amém. Esqueça as críticas, Jesus te perdoa. Aleluia. Mateus foi um dos exemplos mais poderosos descritos na Bíblia em relação a pecado. Jesus demonstra, chamando Mateus, que ele perdoa o pior dos pecadores. Aleluia. Ei, presta atenção numa coisa. Jesus não te ama pelo que você fez ou faz. Ele te ama pelo que você é. Glória a Deus. Jesus olha para você com um olhar que nenhum de nós aqui é capaz de olhar. Jesus olha para nós com misericórdia e fala: olha, eu sei o que você fez, eu sei o que você fez, mas isso caiu no mar de esquecimento. Existe um caminho daqui para frente, ao lado de Jesus, livre da culpa, livre da condenação. Mas tem um ponto importante, presta atenção que é importante. Eu preciso me posicionar nesse lugar de alguém que recebeu perdão. Se eu fizer uso do perdão recebido para continuar na mesma vida, é porque eu não entendi que Jesus me ama pelo que eu sou. Nós precisamos nos posicionarmos como filhos de Deus. E a gente só consegue ser filho de Deus como? Através de Jesus. Romanos 5,18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a sua condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Somos justificados através de quem? Através do sacrifício de Jesus na cruz. Porque como pela obediência de um só homem, muitos foram pecadores. Adão escolheu desobedecer, e todos nós colhemos o efeito disso. Mas também assim, pela obediência de um, Jesus, muitos serão justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ei, irmãos, vou ler de novo. Aleluia. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que você é em Jesus. Eu vou repetir porque ninguém reage. Você não é salvo pelo que você faz, mas você é salvo pelo que você é em Jesus. Glória a Deus, Jesus. Essa é a melhor notícia que a gente pode ter. O que você fez já passou. Jesus está interessado no que você se tornou depois de conhecê-lo. Se você entendeu a verdade da cruz, é isso que ele se importa. E vocês sabem por quê? Vocês querem saber por que é isso que importa para Jesus? Quem quer saber? Eu quero. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, quem é Cristo? Quem é Cristo? Jesus. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eita glória.
Não leve com você a culpa do seu passado. Jesus não está nem aí para o seu passado. Glória a Deus. Ele só quer uma coisa de você: que você se arrependa dos seus pecados. E acreditando que Ele morreu na cruz para te livrar da condenação eterna, você está o quê? Podemos falar numa vez só assim? Salvo! Vamos falar junto? Você está o quê? Salvo! Você está o quê? Salvo! Glória a Jesus! Se você não tem certeza da sua salvação, se você tem preocupação com o seu futuro depois da morte, vem aqui no centro que a gente quer orar com você. Você precisa ter convicção que você está salvo. Puxei. Diante de tudo que foi exposto, o nosso objetivo aqui é fazer com que você conheça mais Ele, é fazer com que você sinta-se absolutamente perdoado. E não somos nós só somos instrumentos, a gente só dá um empurrão. Quem faz isso é o Espírito da Verdade. O Espírito Santo você também vai ouvir falar como o Espírito da Verdade. E quando o Espírito da Verdade invade o teu coração, você é transformado. Literalmente transformado. Talvez você seja um processo na sua vida de uma transformação real, mas é uma transformação real. Diante disso, a gente vai fazer uma oração e o meu pedido hoje, para que o Senhor se revele a vocês de uma maneira como nunca antes. Amém? Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer porque o Senhor nos deu a oportunidade de falar do Teu nome, de falar do Teu amor. E muito mais do que isso, Pai, o Senhor colocou o Espírito Santo dentro da gente e a gente vive esse amor. Uma coisa é saber coisas sobre o Senhor, outra coisa é viver coisas com o Senhor. Então, Senhor, eu peço para que o Espírito da Verdade, o Consolador, entre no coração desses meus amigos, Pai, e faça uma transformação de perdão, uma transformação de troca de visão, de transformação de mente, Pai. Pai, nós já experimentamos isso e é maravilhoso. É o maior poder do mundo. Muitos podem ser curados de câncer, de uma enfermidade, de algo muito grave, mas a transformação e a conversão de homens ao Evangelho é o maior milagre que pode acontecer na vida de Deus. Então, Pai, que esse palco, esse lugar, esse coreto,